Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Lígia Zottini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? Olá a todos, muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite, dependendo do momento em que você está encontrando essa troca aqui nesse nosso podcast, videocast. Gustavo Tanaka e eu, Lígia Zottini, temos uma honra imensa de receber mais uma roda de conversas e escutas num tema que há muito tempo a gente gostaria de trazer, né? Que é um novo olhar sobre o feminino e o masculino. E nós temos aqui hoje a participação de pessoas muito especiais para conduzir, para trocar e para co-criar esse tema, que é a Manuela, a Liz, o Vini, o Bernardo. E todas essas pessoas, como a gente gosta de fazer, vocês podem encontrar depois a forma de saber quem elas são, mas por hora nessa conversa são só os seus primeiros nomes, para que a gente possa realmente servir enfim, falas autênticas e canais onde a troca aconteça como se estivesse acontecendo na sala das nossas casas. É um prazer imenso, pessoalmente, eu estar trazendo esse tema, que por muito tempo foi um tema conflituoso para mim. Foram muitos anos da minha vida adulta, e acho que da minha vida adolescente também, tentando entender, né, o meu papel, e esse papel, primeiramente, nem tinha a condição total de, esse é um papel feminino, esse é um papel masculino, mas ao longo eu pude perceber que tudo aquilo que eu fui suavizando, que eu fui tendo de conquistas pessoais, tinham a ver com entender a harmonia entre o meu yin e o meu yang. E eu não preciso dizer que, como a maioria das mulheres da minha geração, a partir do momento que eu comecei a operar na vida adulta, eu operei pelo lado yang, pelo lado masculino. Então acho que tem um resgate muito grande. Esse tema é um tema que a gente poderia fazer horas de recorte, né? Eu não sei nem se a gente vai conseguir recortar todos os temas dentro desse mesmo tema, mas a gente acredita muito na sabedoria que guia um grupo, se une para falar de algo, e o que tiver que vir desse recorte vai vir muito bem. Então, para abrir a nossa primeira roda de escuta e fala, eu queria que vocês dissessem, que vocês trouxessem para reflexão, quando é que vocês entenderam que vocês estavam ressignificando o feminino, masculino, ou feminino ou masculino, se for algo mais expressivo em vocês. Quando é que vocês tiveram a consciência de que o que quer que vocês receberam de herança precisava ser ressignificado e como isso se deu? Posso começar? Bom, primeiro, obrigado, Gustavo, obrigado, Lígia, pelo convite. Como eu falei no começo, assim, para mim acho que é um momento bastante interessante de saber onde é que eu tô com esse tema. Apesar de eu já ter tido consciência sobre isso em determinado momento, eu acho que quando a gente vai resolvendo as coisas dentro da gente, não que isso dá por terminado, né? Mas o passo é sempre dali para frente, né? E a gente vai deixando que essas coisas se transformem em uma coisa comum da vida. E de repente a gente recebe um convite como esse, num momento como esse, e entende que talvez não, né? Talvez a gente que talvez viu alguma coisa lá atrás precisa contribuir nesse momento para que mais pessoas vejam, entendam e consigam se localizar em que momento que cada um está para ressignificar isso dentro de cada um. Então, de novo, obrigado pelo convite. Sobre em que momento que eu percebi isso, eu acho que é o momento em que eu observo a minha família. Acho que é o primeiro contato onde eu entendo onde é que as forças, né, masculino e feminino se complementam, ou em que momento que o masculino e o feminino, na verdade, elas se afastam, né? Em que momento, inclusive, que elas se confundem, propriamente dito, né? Então, eu acho que a primeira vez que eu observei isso foi olhando, de fato, a minha relação familiar. Desde a relação com dos meus avós, a relação dos meus pais, a relação dos meus tios mais próximos e tal, e ver como, de fato, existia alguma coisa desequilibrada ali. E mesmo
inconsciente, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, né? Até porque acho que era o repertório que eles tinham na época para poder colocar isso em movimento. E eu acho que o primeiro incômodo surge quando a gente tem a consciência que talvez aquilo está desequilibrado ou que aquele tal comportamento não faz mais sentido, né? Desde o homem reconhecer os seus privilégios de homem, né? De poder andar em qualquer lugar, a qualquer hora, usar qualquer roupa, coisas do gênero, e entender esse masculino intoxicado com um feminino reprimido, se eu pudesse dizer, né? E a gente entende que esse momento precisa ser observado e ressignificado. Então, em que momento que eu olhei isso foi, de fato, olhando a minha família. Eu acho que o meu primeiro ponto de percepção de que aquilo lá precisava mudar de alguma forma, não fazia mais sentido ser da forma que foi um dia e precisa mudar. Acho que é isso. Oi, gente. Para mim, foi um movimento. Eu estava buscando coisas mais naturais na minha vida, né? Comecei a olhar para mim, comecei a buscar me conhecer, conhecer as minhas emoções. E quando eu comecei a sair da mente, eu fui para o meu corpo físico, então eu fui buscar alimentos mais naturais, menos shampoo, químicos e tudo mais. E aí eu fui parar no anticoncepcional, que eu tomava desde os 16 anos, porque eu tinha espinhas. E quando eu entrei nesse mundo, aí eu vi que existe uma conexão com a lua, que o meu corpo, meu cabelo era liso, e meu cabelo começou a nascer crespo quando eu parei de tomar pílula. E estudando todas as questões políticas que estão por trás disso, né, todo esse simbolo ali que a gente nem sabe, aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa ali para mergulhar. E comecei a fazer encontros na lua cheia, comecei a ler sobre isso. Então foi muito uma conexão com o meu corpo físico, né, de ficar 6 meses sem menstruar depois de ter parado a pílula. E aí eu olhei, isso é muito mais profundo. E aí é um universo inteiro mágico, e isso foi destravando várias coisas internas, assim. Então foi como se eu tivesse aberto um portalzinho, e aí eu vi um mundo mágico do outro lado. Então foi bem nesse momento no corpo mesmo. Para mim eu posso dizer que foi muito recente. Eu diria que há poucos meses atrás eu me descobri mulher. E isso parece uma frase trivial assim a ser dita, que eu sei que eu sou mulher desde que eu tenho consciência, mas não, eu me descobri mulher há poucos meses atrás. E antes disso a minha busca ela era muito teórica. Então esses movimentos de conexão com a lua, por exemplo, ou movimentos feministas que eu sempre olhei assim de fora e sempre me imaginei assistindo esses movimentos. Eu nunca consegui me ver parte de nenhum movimento feminino, assim, sabe? E eu percebo, há poucos meses eu percebi, foi numa roda de conversa aqui em casa, na mesa de almoço, que na conversa com alguns homens falando sobre os aspectos femininos e masculinos, tanto dos homens quanto das mulheres, eu parei assim por alguns segundos e pensei, nossa, eu sou mulher. Então, a partir daí eu comecei a sentir de uma forma muito física. A Manu trouxe bem a minha conexão com a energia feminina. Ela vem muito intuitiva e muito física. Ela é muito nova ainda. E eu me pego ainda muito surpresa com questões que eu não sabia serem minhas questões. Eu percebo que hoje eu começo a entender que as questões do universo feminino são as minhas questões. Então é muito recente, eu me sinto muito privilegiada de acessar isso, mas ainda é tudo muito novo para mim. Assim, faz pouquíssimo tempo que eu me conectei com o universo feminino, entendendo que eu faço parte dele. Bom, vou aproveitar o microfone aberto. Putz, eu lembro que quando eu era lá para os meus 20 e poucos anos, eu percebi que eu tinha um problema de relacionamento com as mulheres. Eu namorava na época, mas eu, olhando em retrospectiva, percebi que as mulheres sempre foram um motivo de medo. Um medo não que eu ia apanhar, né? Como eu tinha medo dos homens, mas
era um medo que fazia a minha alma estremecer e se apequenar diante da situação. E eu percebia que eu simplesmente me sentia completamente impotente frente a elas. Isso me gerou uma série de frustrações em relacionamentos e um movimento reflexo que eu fui descobrir só mais velho, de objetificar aquelas mulheres, porque ao me sentir menor, eu me sentia numa espécie de disputa de poder com elas. E aí só fazia sentido ganhar essa disputa, porque eu precisaria vencer essa figura. E eu fui perceber que isso vinha... Eu falei desse tema porque a Lígia falou que vocês herdaram. Eu percebi que isso vinha porque a minha mãe é uma figura de mulher extremamente forte. Mas ela é uma mulher que, sabe, que põe na mesa ali. Ela é uma mulher extremamente yang, tem uma figura assim que não transparece vulnerabilidade e fraqueza nenhuma. E eu percebi ao longo do tempo que esse exemplo de mulher me trouxe uma série de coisas, muitas coisas muito boas, mas uma das coisas que me trouxe foi esse medo de dialogar e de trocar com as mulheres. Eu passei meu período de adolescência e início aí da vida adulta com uma relação extremamente deturpada com a figura feminina. E foi justamente isso que desencadeou em mim todos os meus movimentos mais depressivos e dramáticos que me fizeram olhar para a minha espiritualidade, para o meu autoconhecimento. Então, eu acho que foi meio que assim que eu descobri. E aí, a partir daí, eu peguei a linha e comecei a perceber que sempre que tem uma figura feminina, tem uma figura masculina. E aí eu fui entendendo onde está o meu homem, onde está a minha mulher aqui dentro. Muito bom estar com vocês aqui. Só quero fazer uma observação aqui para quem está acompanhando a gente pelo áudio, né? Então, o primeiro que falou foi o Bernardo, depois foi a Manu, a Liz e o Vini. Então, para quem está vendo é meio óbvio, mas para quem está escutando é legal identificar quem está falando cada fala, né? Para mim, eu acho que foi consequência de entrar nesse caminho de autoconhecimento que veio dessa busca de tentar compreender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e como é que a vida pode ser. Então eu passei a questionar mais a forma como eu vivia, desligando o piloto automático e tentando encontrar novas possibilidades para a minha vida. Inicialmente por conta de frustrações com a minha carreira profissional, de achar que não deveria viver aquela vida que eu estava vivendo e buscar novas formas de viver, passei a questionar a vida. E ao questionar a vida e tentar compreender quem eu sou, fui tentando encontrar respostas sobre como é um ser humano e o que um ser humano deve fazer e como é possível viver. E aí, olhando para mim, fui entrando em contato com aspectos que eu sempre tinha reprimido na minha vida toda, que eram as minhas emoções. Então, eu nunca tive muito contato com as minhas emoções, sempre fui um cara muito racional, muito cabeçudão, assim, passava por cima daquilo que eu sentia, mas recentemente eu me dei conta de que eu sempre fui uma criança sensível, sempre fui um ser humano sensível desde sempre, só que eu não permitia essa expressão. E aí, ao ter contato com as minhas emoções, eu fui entendendo que existia um universo inteiro que era aquilo que estava relacionado à energia feminina, essa energia yin. E para mim foi uma grande novidade, porque para mim era assim, feminino, mulher, masculino, homem. Homem, masculino, mulher, feminino. Então eu só desenvolvi conscientemente a minha energia masculina, né? E aí quando eu entendi que tinha um feminino dentro de mim, deu um tilt, assim, porque, como assim? Aí tinha medo de estar errado, sabe? Medo de não poder. Aí quando eu entendi que, poxa, se eu acessar e libertar o meu feminino, eu não vou ser menos homem, pelo contrário, eu vou ser um ser humano mais inteiro, desbloqueou um potencial gigantesco, assim, né? Porque eu penso que uma pessoa que só trabalha em uma das polaridades, né? Então, o entendimento que eu tenho hoje é que todo ser humano tem dentro de si o masculino e o feminino, o yin e o yang, e um homem, se ele só opera no masculino, e se ele fizer isso muito bem, com o masculino muito bem trabalhado, ele vai operar no máximo 50% da sua capacidade. E aí, se ele consegue integrar o feminino, ele consegue chegar mais perto dos 100%, né? Então foi, para mim que gosto de aprender, que gosto de me desenvolver, foi incrível, assim, abriu um leque de possibilidades e comecei a ver um universo que existia para mim a expansão, assim, de encontrar novas formas de expressão, de estudo, de artes, de habilidades.
E desde então tem sido um processo muito incrível poder desconstruir essa masculinidade tóxica, distorcida que me formou como ser humano para me expandir para novas percepções e novos potenciais de mim mesmo. Bom, comigo foi, acho que foi um pouco na base da porrada, porque em algum momento aí, em 2015, 2016, eu estava operando tanto pelo Yang, tanto pelo meu masculino, mundo corporativo, posições executivas. Eu sempre tive um olhar, eu nunca fui uma pessoa que não olhava para as características femininas, do acolhimento, né, da criação. Isso estava no meu repertório diário, mas eu manifestava vida, trabalho, relações, muito pelo lado masculino, né? Até pelo ambiente que eu estava, e acho que uma coisa molda a outra. Em 2015 eu tenho um shutdown, né? Eu tenho uma quebra daquela minha realidade, aquilo que eu sempre achei que era ideal para mim começou a me machucar. Então eu tive crise de ansiedade, essa coisa toda. Eu acho que ali para mim foi o começo da minha expansão, da minha modificação, da sutilização, da busca de quem eu sou. Só que uma grande cura minha para eu poder conseguir operar e viver o que eu vivo hoje, acho que vai ser um eterno evoluir, teve que passar pela cura do feminino, né? E a cura do feminino para mim está muito conectada e esteve muito conectada com abrir o meu quarto chakra, que é o meu chakra cardíaco, né? Trabalhar com essa energia do coração. Era muito fácil eu trabalhar com a energia do mental, era muito fácil eu trabalhar com a minha percepção, com meus sentimentos, a sensibilidade sempre muito alta, mas isso não significava operar pelo coração. E eu acho que para mim começou aí. O ano passado foi um ano de... Eu brinco que o meu ano é realmente a minha revolução solar, então de outubro a outubro é o meu ano. O meu ano de 2018 ao meu ano de 2019 foi o grande ano do meu resgate do feminino. Eu fiz muita coisa. Eu fiz muito autoconhecimento, muitos rituais, eu frequentei muitas rodas enfim, sagrado feminino, tenda vermelha, escutando, falando, capitaneando. E eu acho que quando eu realmente entendi o que era, né, essa relação do masculino provedor, mas provedor do quê? Não é mais de dinheiro, porque dinheiro eu sei ir lá ganhar, né? Provedor de comida, não, eu sei ir lá também fazer, comprar comida. Provedor do quê? Entendeu? Que era provedor de segurança. Então, quando eu olhei para trás, eu fui essa provedora de segurança por muito tempo, seja na minha família, seja para as pessoas ao meu redor, e eu não permitia me sentir segura com ninguém. Né? Porque eu era essa referência. Então, se eu tinha que trabalhar o outro lado, o que era o outro lado? O que era o feminino que eu não estava trabalhando? Que era o acolhimento mesmo, né? Se ressignificar que o feminino é o provedor e o masculino é o provedor e o feminino é o acolhimento, acolhimento do quê? É só dar o colo, o carinho? Não, é o acolhimento mesmo desde dentro de mim, receber uma pessoa em mim, até, enfim, no dia a dia das coisas eu tinha que ter esse acolhimento, esse comprometimento. Quando eu entendi isso, foi muito pouco antes do meu aniversário do ano passado, as coisas todas se desenrolaram. Conheci o Bernardo, que está aqui, que é o meu companheiro, uma semana depois, e, enfim, coisa de 2 meses depois eu estava grávida. Então, eu acho que tinha algo que eu precisava entender, e a hora que a gente entende, muda tudo. Muito bom. Eu quero aproveitar então para fazer uma pergunta, para rodar aqui a conversa de novo. Quero perguntar primeiro assim, para as mulheres uma pergunta e para os homens outras, aí cada um responde no tempo, tá? Então, para as mulheres, quais foram os últimos aprendizados que vocês tiveram sobre o feminino? E para os homens, quais foram os últimos aprendizados que vocês tiveram sobre o masculino? Bom, muito legal essa pergunta, porque meu último aprendizado sobre o exercício do equilíbrio entre masculino e feminino, de fato, foi o ano passado. Todo final de ano eu faço essa reflexão sobre qual foi o meu maior aprendizado durante o ano, qual foi a maior conquista durante o ano, qual foi o maior erro durante o ano e tal. E o meu maior aprendizado foi o ano passado, numa jornada bastante longa, e que eu chamo de círculo íntimo de conversas. Como eu comentei, né, apesar de um pouco bem resolvido isso dentro de mim, fui criado por muitas mulheres, né, uma imagem de um homem muito forte dentro de casa.
Então, tive bastante as referências, né, do masculino e do feminino, e coube a mim, em minha jornada, nesses processos de autoconhecimento, conseguir equilibrar isso de alguma forma. Mas eu acho que uma coisa que ficou, para mim, um pouco adormecida durante esse processo foi, de fato, esses círculos íntimos de conversa, né, onde você, de fato, principalmente o homem, né, pode ir lá e abrir o seu coração e falar, cara, estou mal, estou triste, minhas emoções são essas, meus sentimentos são esses, de desconstruir através de uma conversa franca, uma conversa transparente, essa desconstrução que a gente vem sofrendo, né, esses padrões de violência de comportamento, né? E aí eu pude observar, do ano passado, quando eu tive esse insight, né, tipo, qual foi o meu maior aprendizado, e veio isso, diversos momentos que eu perdi a oportunidade de poder mostrar as minhas fragilidades, né, e aprender com isso. E muito por causa dessa construção desses padrões que a gente vem da infância, né, os padrões masculinos. E eu vou até dar o nome de padrão de violência, porque é uma violência você não poder falar o que você está sentindo, né, você ser ensinado a não mostrar as coisas e tudo mais. Então, o meu aprendizado, o meu último aprendizado sobre a conquista ainda mais desse equilíbrio é você poder construir ciclos íntimos de conversas e poder mostrar nesse ambiente de bastante segurança e bastante respeito quais são as suas fragilidades como homem. Você não precisa ser o cara que leva o sustento, você não precisa ser o cara bem-sucedido no trabalho. Você pode sim expressar as suas emoções, você pode sim conversar sobre os seus sentimentos e enfim. Acho que para mim foi esse círculo íntimo de conversa, de você poder ficar nu desses padrões construídos durante a vida. Para mim, foram vários, mas acho que o mais... Porque aprendizado no sentido de a gente tirar daqui, né? Da gente realmente conseguir internalizar. Mas foi de qual lugar eu tô falando do feminino. Porque se eu falo do feminino a partir de um lugar que não tem acolhimento, que a gente fala, a Lígia falou, né, do acolhimento das nossas emoções e o acolhimento do masculino ferido. E esse, para mim, tem sido o grande aprendizado de acolher e de não ir num lugar de embate. Porque somos todos vítimas, né, dessa estrutura que foi criada. E durante um tempo eu vi o feminino falando ainda numa pegada mais masculina, né? De ação, de força, de ir, de falar, de lutar pelos direitos, que é totalmente necessário. Mas quando a gente vai para o lugar do feminino, que acolhe, que vai na amorosidade, que compreende, né? Porque acolhimento nada mais é do que tu receber aquelas emoções e realmente acolher, aceitar aquilo como é, para que aquilo possa transmutar. E entendendo que a mulher é guardiã da vida, a gente precisa deixar morrer. E a gente precisa deixar morrer as nossas mágoas com os homens, com o masculino ferido, com essa masculinidade tóxica. Para que aí a gente consiga acessar o nosso feminino. Senão fica ainda unilateral. Eu via muito no discurso, mas na minha vida prática eu não estava tendo acolhimento. Então eu tinha acolhimento com o meu corpo, eu tinha acolhimento com muitas mulheres que vinham me pedir ajuda, mas como que eu acolho uma atitude machista para mim? E aí é onde a gente coloca a prova do quanto a gente realmente está acolhendo. E tem dias que dá, tem dias que não dá. Mas isso tudo eu tô conseguindo fazer saindo de um lugar masculino para falar do feminino, indo realmente assim nessa essência acolhedora, e é onde eu tô encontrando a minha força de perceber que, porque eu sempre chorei e eu achava que isso era fraqueza. E eu sabia na mente mas e aí, como que eu consigo através do meu choro trazer de dentro o que precisa ser dito, a verdade, e falar, colocar as cartas na mesa e dizer que aquilo realmente incomoda, que aquilo é um problema e de que aquilo magoa. Então, ter esse espaço de conversa, e eu tô vendo quanto cura falar sobre feminino com homens. Acho que esse foi, na verdade, o último mesmo. Porque entre mulheres também é um lugar onde a gente consegue ter essa proteção, essa rede de iguais, né? Quando a gente começa a colocar um homem entender que também tem esse outro ponto de vista, isso me gerou uma outra percepção sobre as coisas todas. Então, ainda tô processando tudo. Acho que, Manu, eu posso ir porque o que você falou faz muito sentido para mim, sabe?
O meu aprendizado final, ali nas zonas finais do ano passado, foi eu fiz regressão duro no masculino. Eu operava pelo masculino e era muito dura com os masculinos tóxicos ao meu redor, coisa de deixar as pessoas constrangidas mesmo. Tá no meio do Vale do Silício, dentro da Singularity University, um dos donos das maiores, enfim, não vou falar do quê, mas ele era um masculino muito forte, se pronunciou de uma forma que eu achei que ele foi deturpado ali no feminino, os femininos que estavam presentes, e eu não tive dúvida de constrangê-lo na frente de todo mundo, entendeu? Achando que aquilo fazia parte da alimentação, do equilíbrio do processo. A vida é tão linda que depois de um ano eu me tornei amiga de uma das melhores amigas minhas, é a filha dele, e eu tive a oportunidade de me como é que se fala? Alinhar e me desculpar e harmonizar com ele no começo do ano passado. Mas, assim, tudo isso para dizer o quê? Era tão doído em mim ver as violências, ver a castração, ver o subjugo, ver o não... Não é igualdade, porque nós não somos iguais. Mas ver o abuso que o feminino, né, recebeu do físico, emocional, espiritual, psicológico, enfim, ao longo de toda essa nossa existência até agora, que era muito fácil para mim bater, né? Até que eu fiz a regressão. E eu descobri a quantidade de vezes que eu fui homem. E eu descobri a quantidade de vezes que eu fui masculino e eu fui esse masculino. Né? Eu fui muitas vezes. Acho que quem encarnou nos últimos 2000 anos mulher foi violentada de alguma forma, né? Porque não facilitava o processo do feminino florescer. É um ganho muito grande ser mulher nessa época. Mas eu fui parte desses masculinos que abusaram, abusivos e violentos. E eu acho que a hora que eu consegui me acolher, eu consegui acolher o externo. E eu consegui enxergar de um outro lugar. Então, para mim, o aprendizado foi esse. Para quem acredita que essa não é a primeira vez, as chances são que fomos homens e mulheres muitas vezes. E essa é a hora de integrar, entendeu? Bom, meu último aprendizado foi muito em consequência do casamento, né? Primeiro, queria me desculpar por não ter me apresentado. Essa história de se sentir na sala de casa funcionou, porque eu estava me sentindo na sala de casa com vocês, esqueci que tinham pessoas escutando. Agora eu acabei de lembrar que tem pessoas escutando, então muito provavelmente eu vou estar mais nervoso para falar. E foi por causa do casamento. A gente casou agora 22 de fevereiro, né? E logo depois entrou a quarentena e eu me vi um homem casado. Pela primeira vez eu verdadeiramente me vi homem. Para mim, a figura de um homem estava associado ao casamento. E eu fui imbuído de um poder que, nossa, era muito, muito, muito interessante, assim. Uma objetividade extrema e um empoderamento frente a qualquer questão que pudesse aparecer. Eu me sentia preparado para responder e guardar, cuidar e defender objetivamente essa estrutura da qual eu era o homem da família. Então veio muito essa sensação de proteção e ela é muito interessante porque houveram desdobramentos disso, né? Eu primeiro usei isso para simplesmente investir toda essa energia no desenvolvimento pessoal e comecei a ter um contato com um aprendizado assim de uma maneira impressionante, a capacidade de leitura, de absorção de conhecimento, de desenvolvimento. Mas logo, com tudo que estava acontecendo, eu vi essa energia masculina se canalizando para cá. Eu sou o homem da casa, eu preciso cuidar da minha família, o Bolsonaro está fazendo merda com o Brasil e eu preciso destruir o Bolsonaro. Então eu me vi na minha cabeça usando toda essa força, e de verdade era uma força muito, muito interessante, assim, intelectual sobretudo, construir um plano de desenvolvimento para derrubar o Bolsonaro um dia, ou qualquer pessoa que esteja no poder. Foi muito interessante porque eu comecei a me sentir capaz de fazer isso. Eu juro por Deus que eu senti que se eu pegasse e desenhasse um plano de tudo que eu ia ter que estudar e tudo que eu ia ter que fazer, eu ia chegar e virar presidente do mundo. Eu senti essa energia. E a minha vida ficou cinza. Perdeu a graça. Em um determinado momento eu olhei e falei, cara, por que você está fazendo isso? Ah, porque tem que fazer, porque isso está errado, onde já se viu. Eu falei, quem falou? Quem falou que não está certo do jeito que está? Quem é você para dizer como deveria ser o certo? E ao mesmo tempo,
a gente começou a se interessar muito por filmes de guerra. E eu comecei a estudar história nesse processo meu de querer mandar no mundo. Eu comecei a estudar história. Eu percebi que a história da humanidade tem muito a ver com a história do homem criando o meio político e, sobretudo, do homem desenvolvendo o militarismo e a guerra. E eu consegui ver a dor desse masculino, porque eu me identifiquei que... Não estou querendo, com o risco de ser apedrejado, né, falar isso, mas eu vi o lado frágil dos homens que tiveram que tomar as decisões difíceis em nome da humanidade. Das guerras que foram feitas, das pessoas que foram atacadas. Porque se existe um feminino ali dentro, ele estava passando por cima. Aquele general que ordenou vários homens irem para aquela guerra e morrerem simplesmente para que a Inglaterra fosse defendida. E eu percebi essa fragilidade, essa dificuldade, e eu percebi a responsabilidade que alguns homens tiveram de tomar decisões difíceis sem saber o certo ou o errado. Simplesmente porque eles era pedido que defendessem, que honrassem a tribo, a cidade, né? É lógico que existem diversas derivações psicológicas, de ego, de achar que é um enviado, mas foi muito interessante eu ter vivido esse processo e ter me deparado com a história. Então, o aprendizado que eu tive sobre o masculino é que, cara, ele é simplesmente um cego maluco que quer simplesmente cumprir a meta. Ele não sabe o que ele está fazendo. Se ele está fazendo coisa errada é porque em algum momento lá atrás ele achou que isso era o certo. E eu percebi que não existe um masculino sem um feminino. Não faz sentido uma palavra sem a outra. Só foi criado o símbolo masculino e a palavra masculino porque existe uma outra que chama feminino. Então, toda vez que eu falo de masculino, eu tenho que falar de feminino. Senão, não faz sentido eu usar essa palavra. Então, sempre que tem uma atitude masculina, existe um feminino por trás. Não há como eu exercitar a minha masculinidade sem que alguma energia feminina não esteja se movimentando. Então, se existe um masculino desbalanceado, é porque o feminino está desbalanceado. Se existe um masculino em sofrimento, é porque tem um feminino em sofrimento. E se existe um feminino em sofrimento, é porque tem um masculino em sofrimento. Não existe um sem o outro. Precisa ter um equilíbrio para que os dois estejam saudáveis e felizes e prósperos. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive. Honro a minha energia masculina. Se não fosse a Liz, eu acho que eu tinha virado neonazista e estava querendo... Neonazista não, né? Porque o Bolsonaro é neonazista. Eu tinha virado comunista e tinha dominado o Brasil e mandado cortar a cabeça dele igual o Robespierre fez, cara. Porque é muito louco, mas é uma energia muito poderosa. Se ela souber ser canalizada e tiver um feminino saudável por trás, ela constrói. Lembremos que o rei Arthur tinha um grande amor. Todos os exemplos de grandes homens tiveram sempre um grande feminino ao seu lado para guiá-los e inspirá-los. Eu acho que o bom papel do feminino, o aprendizado que me veio do feminino a partir do momento que eu percebi a força do masculino, é que o masculino ele precisa de algo que o inspire e que o faça caminhar. Senão ele se torna simplesmente um cavaleiro mercenário, simplesmente querendo cortar cabeças por aí para mostrar o domínio que ele tem da sua espada. Mas quando ele tem uma inspiração, ele pode, de fato, levar justiça, verdade e bem para a sociedade. Eu acho que o aprendizado que eu tive foi esse. Bom, aproveitando novamente o microfone, eu quero também falar do meu aprendizado a partir do meu relacionamento, do meu casamento, que foi o cenário que me permitiu ter esse aprendizado tão rico para mim. Eu sinto que o meu lado feminino, ele busca uma referência masculina desde que eu sou pequena, desde que eu sou criança. Eu acho que isso é uma busca, enfim, natural. As mulheres buscam, ou o nosso lado feminino busca uma referência masculina e vice-versa. E eu sinto que eu busco, sim, a figura do meu pai, a figura daquele masculino que foi o primeiro para mim. Eu busco desde muito pequena e sigo buscando. E eu sinto que isso é o que o meu feminino mais sabe fazer, buscar o masculino protetor. E a minha relação com o Vinícius me é muito sagrada por tantos outros motivos, mas também pelo fato de a gente conversar muito e trazer luz para os momentos onde o desequilíbrio está aparecendo, onde aquela sensação de buscar no outro
uma referência, ela fica exposta, né? Então, as nossas conversas e o campo seguro, onde eu posso ser tão vulnerável e posso ser tão verdadeira, me mostra todos os momentos, ou pelo menos a maioria dos momentos em que eu estou buscando o masculino protetor nele, né? E eu faço muito isso. E o fato de eu ter consciência disso, né, a partir dessa troca, me mostrou, eu acho que um aprendizado muito precioso. Por trás dessa busca, eu pude ver o quanto o meu feminino despreza e aniquila o meu masculino. E o quanto ele desrespeita e o quanto ele desconsidera quando ele está buscando fora. E eu pude ver o meu masculino. Eu até imaginei assim a Liz, menininho, o homenzinho, porque eu gosto de trazer um pouco a figura para poder conversar com ela de fato. Eu vi o meu masculino chateado, assim, sabe? Frágil, de canto, sem a menor vontade de se expressar, porque ele já sabe que vai ser minimamente desprezado pelo meu feminino, de tanto que o meu feminino busca fora, de tanto que a referência do masculino ideal ela é externa. E quando eu percebi isso nas trocas com o Vinícius, principalmente, e vi aquele meu masculino que sempre tentou ser provedor, ser forte, ser o objetivo, ser o direcionador da minha vida, ele tá dilacerado e machucado, porque ele não é visto, ele não é respeitado, ele não é honrado. E o meu lado feminino se assustou de ver o que ele fez e o que ele faz com o meu lado masculino. Então, um aprendizado muito recente, mas que eu sinto ser uma chave muito preciosa para mim, é como eu cuido do meu masculino, como eu vejo o meu masculino e como eu acolho as imperfeições do meu masculino para poder dar espaço e assim buscar o equilíbrio que o Vinícius bem trouxe, que eu acredito também, né? Então, eu vou ser uma mulher muito mais feminina, muito mais em equilíbrio comigo se eu der vazão e se eu respeitar o meu lado masculino, assim como eu respeito talvez o lado masculino das pessoas com quem eu convivo, né? Então, eu sinto que o aprendizado para mim foi a forma violenta em que um feminino pode ser com o masculino, e no meu caso foi o meu feminino com o meu próprio masculino, né? Então eu sinto que na natureza de um modo geral, e nós fazemos parte dela, o feminino escolhe o masculino, né? Então o feminino, a fêmea, ela seleciona o macho que vai ser o provedor da vida que vai nascer dela, né? E eu sinto que isso é um poder muito grande. O feminino tem um poder muito grande de selecionar a energia masculina. E eu pude ver que eu não escolheria o meu masculino. E isso me enfraquece infinitamente quando eu olho para ele dessa forma, sabe? Então, no momento agora eu tô dando espaço para o meu masculino existir. Eu tô me apresentando para ele, eu tô dizendo para ele que eu não sou mais aquela mulher chata que vai ficar criticando ele o tempo todo, e tô deixando ele chegar, sabe? Entrar em casa. E por isso que eu quero repetir a importância da nossa troca e que eu sinto na relação saudável, relação amorosa, porque a chance de eu projetar no Vinícius o masculino ideal, ou mesmo os defeitos que eu vejo no meu masculino, eu posso projetar nele, é o que eu sinto que gera uma polarização, um distanciamento e as brigas nos relacionamentos, num lugar onde a gente pode aprender muito, né? Porque eu não sinto que eu seria capaz de visualizar tão claramente o que eu vi se não fosse dentro da relação que eu vivo, né? Então, eu sinto que esse aprendizado é muito rico e quero seguir nele, assim, para me apaixonar pelo meu masculino, assim. Eu acho que a intenção é essa. Bom, eu, desde que entendi então que existia dentro de mim um feminino e um masculino e comecei a perceber esse masculino distorcido, eu desenvolvi uma certa repulsa ao meu masculino e fui buscar encontrar esse feminino dentro de mim, né? Para quem não está familiarizado, talvez, com esses conceitos, né? Eu entendo assim a energia masculina como essa energia de ação, de realização, energia yang que é para fora, né? Que busca fecundar, que busca dar proatividade, né? E tem uma energia de guardião, protetora também, que transmite segurança, mas muito nessa ação, na construção.
E a energia yin é essa energia de recolhimento, né? De acolhimento, de nutrição, de cuidado, de beleza, uma energia mais para dentro, mais interna. E aí eu fui buscar essa energia mais interna. Isso me levou a práticas de yoga, me conectar mais com a beleza, com o cuidado, né? Enfim, com a nutrição e tal. E aí eu senti que eu pendulei para o outro lado, sabe? Eu fiquei muito no feminino, assim, e tava sentindo falta dessa energia de ação, assim, dessa energia mais yang mesmo. E aí o meu processo atual é de resgate e de encontrar esse equilíbrio, voltar a encontrar esse masculino saudável, né? E aí eu entendi que o masculino sem o feminino, ele é distorcido por natureza, porque essa energia de ação, sem essa energia do cuidado, ela vira violência. É uma energia de destruição, que vai, que arrebenta, que arregaça, que destrói. Então, era como se dentro de mim tivesse assim um carro assim que só pisa no acelerador e vai muito rápido ou freia ou para. Não tem um movimento suave, não dá para dirigir devagar. Ou é muito rápido e vai, arrebenta, destrói, ou fica parado e não faz nada. Não tinha como dosar, né? Então o feminino me trouxe um dosador, assim, eu consigo dosar a energia que eu vou colocar nas coisas, e aí me deu muito mais repertório para atuar no mundo, né? E aí o entendimento que eu tive também foi que dentro de cada homem existe uma mulher interna e sagrada. E dentro de cada mulher existe um homem interno e sagrado, né? Como esse menininho liso aí que eu fiquei tentando visualizar enquanto você falava. Mas existe um homem dentro de uma mulher dentro de um homem, né? E o papel do homem, tô falando como homem, é conseguir honrar e proteger e cuidar dessa mulher interna sagrada que eu tenho aqui. Né? E da mulher, da mesma forma, cuidar desse masculino. E como é que eu faço isso, então? Eu entendi que a melhor forma de eu cuidar desse feminino interno, dessa mulher interna sagrada, é cuidar da Terra. Aprender a cuidar da Terra, cuidar do planeta, cuidar de Gaia. Né? Então eu venho nos últimos tempos, aproveitando muito essa pandemia para me conectar muito com a natureza, com a plantação, com o ciclo da vida a partir da horta. E percebi que estar em contato com a Terra dessa forma, assim, me traz um nível de sensibilidade e percepção da realidade muito diferente de quando eu só estou no computador, quando eu só estou nos smartphones da vida ou nas tecnologias. A natureza me traz um refinamento da percepção, ao mesmo tempo que me traz, assim, então traz refinamento com o olhar da beleza, de reparar nas plantinhas crescendo, nas flores, me traz um olhar de beleza que eu nunca tive, né? Tenho compartilhado fotos no meu Instagram das flores que eu vejo, assim, né? E acho muito bonito, assim, conseguir perceber e percebo esse refinamento do meu olhar mesmo, que é um refinamento que eu tenho trazido para a vida como um todo. Me traz um refinamento do meu paladar, de perceber os sabores que eu como, de tentar fazer pratos mais bonitos, né? Então essa beleza toda que é a partir dessa percepção mais sutil da natureza. Ao mesmo tempo que mexer na terra e pegar na enxada e quebrar a terra com a enxada, né? Carpir o mato, traz uma força e que ajuda até eu lidar melhor com a minha própria raiva, que é uma energia que eu nunca soube lidar, assim. Sempre escondia a minha raiva, tinha vergonha da minha raiva, tinha medo, porque é uma coisa que, sei lá, é de uma pessoa não evoluída, enfim, tinha muito medo, muita vergonha disso. E aí aprendi a gostar da minha própria raiva. Aí uma das formas, é uma energia muito bonita de manifestação e de ação. Né? Então, às vezes, quando eu vejo alguma coisa do Bolsonaro, por exemplo, eu fico com uma raiva, assim, me dá uma raiva interna gigantesca, assim. E aí, o que eu faço com essa raiva aqui? Eu posso usar para destruir, para falar mal, para criticar, ou eu posso usar para construir alguma coisa, né? E aí eu aprendi a pegar essa raiva, por exemplo, e usar para trabalhar na horta e pegar a enxada e jogar toda a raiva que eu tenho na terra e transmutar aquilo. E nossa, foi muito bonito perceber isso, sabe? Perceber como a natureza traz oportunidades de aprendizado que muitas vezes as relações não trazem, que muitas vezes a tecnologia não traz, a forma como a gente vive como sociedade não traz também.
Então foi muito bonito compreender o potencial dessas duas energias, uma apoiando a outra, né? Como o feminino me ajuda a soltar o meu masculino e não segurar ele porque eu vou ser violento. Eu posso soltar essa energia potente de realização, de ação, sem ser violento, porque eu vou ter esse dosador, que é esse cuidado, essa sabedoria que vem do feminino. E aí, então, fechando esse ciclo, a gente pode perguntar ao contrário agora, né? Os aprendizados das mulheres sobre o masculino e os aprendizados dos homens sobre o feminino também. Apesar de eu já ter falado aqui, né? Já me adiantei, mas pode ser essa continuidade. Eu não vou ser o primeiro a falar de novo. Eu vou. O meu aprendizado de feminino é a minha inspiração, assim. Porque eu percebo que a minha energia masculina, ela é objetiva. É como se fosse, é uma objetiva como uma flecha que é atirada assim por um guerreiro, mas sem o alvo, essa flecha ela vaga, perdida. Então, o meu lado feminino é esse alvo, de alguma forma. É para onde eu canalizo toda essa energia. E dentro da experiência é aquilo que me inspira. Então, é o que quando eu estou tentando criar alguma coisa, é aquele sopro que aparece no finzinho assim do ouvido, bem baixinho, e aí, o que foi? E aí o masculino vai tentando entender, e nessa tentativa de entender, ele vai dando forma aos poucos para aquele sopro que vai ganhando voz aos poucos. É a inspiração do artista. Eu, nos poucos momentos criativos que eu tenho, essa inspiração mesmo. Então, inspiração para mim me lembra inspiração. É aquilo que me move e que preenche a minha vida de sentido. Apesar de eu entender que a lógica, a razão e aquilo que traz o sentido lógico para as coisas é um aspecto masculino, o que dá propósito para a minha vida e o que dá propósito para essa energia yang é um feminino. É a ânima, é a musa, a grande inspiração da vida, assim. E eu tenho percebido que ela pode aparecer em vários momentos. E onde eu mais gosto de fazer isso é, por exemplo, na cozinha. Por alguma razão, eu preciso comer alguma coisa. E aí, automaticamente, eu desenvolvi o processo de abrir a geladeira e eu percebo para onde a minha atenção se volta. Para o brócolis. Aí eu aceito. Brócolis, tá. Com o quê? Cenoura. Aí tá. O meu masculino, ele é aquele que tem que juntar o brócolis, a cenoura e fazer alguma coisa com aquilo. Agora, por que a minha inspiração foi brócolis e cenoura e tahim? Se eu já venho com uma ideia pré-concebida, vou seguir a receita, quero fazer aquilo que... Isso é o meu masculino dizendo. Mas a minha inspiração, ela tem um lado aparentemente desordenado, porque ela não faz a ligação entre o brócolis e a cenoura. Se vira aí, masculino. Corta um em rodelinha, rala o outro, joga um alecrim. Aí é com você, cara. Eu senti cenoura e brócolis. Eu sei lá se foi o verde, se o brócolizinho estava bonitinho, se eu tô afim de comer beta-caroteno. Então, é interessante porque deixar esse feminino florescer tira um peso absurdo do meu lado masculino. Porque se eu tento com o meu lado masculino descobrir o que eu vou comer, cara, ele vai recorrer a todas as fórmulas do mundo. E ele vai fazer conta, ele vai ver quanto tem de comida, e quanto que precisa, e quanto que gastaria menos, e qual que é a nutrição que eu preciso comer, se eu vou treinar, preciso de carboidrato. Ele se perde na tentativa de encontrar um sentido e eu gasto uma energia absurda. É muito mais fácil ele só ter que juntar a cenoura com o brócolis. Então, quando eu abro espaço para o meu lado feminino, eu tiro um peso enorme do meu masculino tentar encontrar o alvo. Só deixa aparecer para você o que o teu coração está pedindo e você vai lá e constrói o caminho até lá. Mas se eu tenho que saber para onde eu tenho que ir, ferrou. Eu tenho que só construir o caminho para lá. Então tá bom. Então eu pego uma faca, eu vou abrir no mato, eu taco fogo, eu não sei. Mas eu tenho que ir até lá. Então esse é um aprendizado muito bom porque me traz equilíbrio e leveza. E eu consigo usufruir muito melhor da minha racionalidade, da minha lógica e, consequentemente, da minha criatividade. Bom, gente, para mim,
Como o Gu falou, eu também tenho essa tendência, eu sempre fui muito masculina, né, de ir lá, sempre com muito entusiasmo de conquistar as coisas que eu queria, mas eu fui muito para um lado do feminino, aí mergulha no feminino, fica contra o masculino, e eu senti uma estagnação nisso. Mas eu acho que o grande ponto, a diferença para mim, assim, tem sido a diferença da proteção e da segurança. Porque eu comecei a estudar nessa quarentena o feminino mais antigo, assim, né? Da estrutura, como que a nossa sociedade se tornou, como que a nossa sociedade se tornou o que ela é, como que a nossa casa foi criada do jeito que ela é, quem levou fogo para dentro de casa, quem começou a ter animais domésticos, quem cuida da casa é a mulher. E foi a mulher, né? E o homem é para fora. Então a gente acaba associando, a gente perdeu muito uma força feminina de proteção, achando que a gente tem que ser protegida pelo homem. Uma vez eu ouvi uma indígena falando, uma mulher cacique falando, quando eles montam cestos, aquele trançado no fundo, que é, né, para começar um cesto faz o trançado assim daquela palha, não sei o nome certinho, mas aquilo representa a energia masculina, que é o que vai dar estrutura pro cesto. Mas o que envolve, que é onde é feita aquela coisa mais colorida, o que vai abraçar, o que vai proteger, é a energia feminina. Então, eu tô descobrindo muito a minha força de proteção, porque na quarentena eu tô em casa. Então, eu tô encontrando a força que tem cuidar das plantas, a força que essa sutileza, a beleza, porque isso foi também colocado de algum modo como menor. E quando eu vejo que isso é um instinto de proteção que a gente tem, de cuidar de uma planta é um instinto de proteção. Então eu entendi que a minha proteção não tem a ver com o masculino, mas a segurança tem. E isso para mim tá sendo eu ainda tô elaborando para eu entender que eu não preciso de ninguém para me proteger. Eu não preciso nem do meu masculino para me proteger, o meu feminino vai dar conta disso. Mas a segurança, ela tem a ver com a base, tem a ver com a estrutura, tem a ver com aquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente está. Quem são as pessoas que estão à nossa volta? E aí essas pessoas podem chegar num lar que foi muito bem acolhido. Né? Eu não lembro quem falou, mas que não tem como falar de masculino sem falar de feminino. Eu fico pensando, né, o que eu aprendi com o masculino e levo para o feminino. E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente cobra, né, a escuta, porque para mim uma vez eu perguntou o que o masculino precisa, né, para equilibrar o feminino, acho que é o diálogo, é a conversa, mas o quanto a gente também não está ouvindo, né? Então eu tô vendo muito um espelhamento e uma compaixão mesmo, sabe? De entender que tem muita ferida, tem muito mais ferida, só que a gente consegue expor. Então, os homens não conseguiam até então. Poucos estão agora que a gente está conseguindo trazer isso mais à tona. Mas o quanto tem ali guardado ali naquele fundo, isso me chama muita atenção, porque será que a gente de fato conhece esse masculino do jeito que ele é, na sua total potência? Sendo que tem tanta coisa reprimida, tanta coisa colocada embaixo do tapete. Então, não sei se já tem um aprendizado, mas tem muitas reflexões, muitas perguntas aí para elaborar. Quero pegar o gancho da Manu aqui, então. Pelos últimos 3 anos, eu venho promovendo encontros entre homens, né, com o Brotherhood, os meus amigos do Brotherhood, e tenho a oportunidade de escutar muitos homens falarem coisas que nunca falaram para ninguém. E sinto que é um grande privilégio, assim, uma grande honra poder ter acesso a esse conteúdo que estava guardado dentro de cada ser humano, né, de cada homem ali. Então eu escutei, sem brincadeira, assim, centenas de histórias de homens dividindo suas fragilidades e suas vulnerabilidades, os desafios e suas bagunças e essas crenças e tudo isso. E aí eu aprendi a desenvolver algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que é amor pelos homens. De sentir amor pelos homens. Primeiro porque era proibido isso, né? Tipo, como assim eu vou sentir amor por outro homem? Isso não é coisa de homem. Homem compete com outro homem. Homem não tem amor por outro homem. E ao perceber que eu estava sentindo amor por esses caras, assim, e com todos os trabalhos que eu venho feito dessa minha energia mais feminina, mais cuidadora, eu aprendi que é possível cuidar dos homens também. E homem não cuida de homem, né? Se vocês pensarem quais são os homens que cuidam de outros homens, é muito difícil você encontrar
de uma forma bem ostensiva, assim mesmo, de dar abertura para demonstrar um carinho pelo outro cara, né? E para mim isso foi muito libertador também, poder perceber que, poxa, eu posso usar essa energia feminina que eu tenho para cuidar dos meus irmãos aqui, né? Cuidar dos meus irmãos que sofreram coisas que eu sei o que eles sofreram. Hoje tem mulheres já começando a perceber isso também, saindo desse lugar. Muito bom escutar vocês, assim, saindo desse lugar do feminino ferido, né, com os homens. E claro que não dá para negar todas as violências que as mulheres sofreram e sofrem ainda, mas a estrutura patriarcal ela é muito cruel com todo mundo, né? Ninguém se beneficia desse sistema. Então, perceber que a gente pode cuidar desses homens também abre espaço para mais vulnerabilidade, abre espaço para mais cura, para mais transformação, né? Por cada vez mais espaço, como esse círculo íntimo que o Bernardo colocou, né? A gente ter espaços, né, de trocas dessa forma, assim. E aí eu tenho estendido assim, o meu olhar para homens que não são cuidados muitas vezes. Então, primeiro, assim, parte do trabalho que eu tenho começado a fazer, os estudos sobre os homens em situação de vulnerabilidade que estão na rua, né? Homens que estão na rua que são os homens que não sabem lidar com as suas emoções, justamente por isso que eles acabam caindo na rua muitas vezes, né? Não sabem como pedir ajuda, não conseguem assumir as dificuldades, tem várias questões envolvidas, né? Não é simplesmente nenhum atrativo, como foi falado aí nos últimos dias, né, estar na rua, é um desafio muito grande que existe, né? Acho que é estrutural da nossa sociedade. Mas aí comecei a pensar esses dias, por exemplo, sobre os policiais. E olha só, a gente coloca os policiais como seres muito violentos, agressivos, né? Toda essa coisa que rolou do George Floyd, essas ondas de violência que estão surgindo e mortes. Cara, tem uns homens que não são cuidados por ninguém ali. E que a gente só coloca como os grandes vilões, né? Mas eles são só a ponta de uma estrutura que não sabe cuidar das pessoas. Então, como será que deve ser? Fiquei com vontade de fazer uma roda com esses caras, sabe? De sentar em roda com esses caras e falar, cara, como será que é você sair para trabalhar e não saber se você vai voltar vivo para casa, né? Não saber o que vai acontecer, não saber como é que, sei lá, se você vai conseguir acompanhar o crescimento dos seus filhos. E como será que é andar armado e saber que você pode matar uma pessoa se você quiser? Como é lidar com essa energia, com essa potência, sabe? Então, o Vini falou um pouquinho da vontade de degolar. Cara, imagina um cara que anda armado, se ele tem essa vontade de fazer isso. O que ele faz? Como é que ele lida com isso? Eu falei, cara, não tem ninguém, pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso, né? Sobre o cuidado com esses caras. Então, esse olhar amoroso, eu sinto que é já uma manifestação do meu feminino, e aí, em vez de só ficar olhando para isso, eu vou colocar o meu masculino em ação para fazer alguma coisa a respeito. Então, eu tenho tentado refletir sobre o que eu posso fazer a respeito disso. E o fazer me traz essa energia de ação, né? Com quem que eu posso falar, onde eu posso ir, em que lugar, que delegacia que eu vou, qual departamento, qual distrito de polícia, com quem que eu falo e tal. Então, é esse cuidado ligado à ação, sabe? E vamos montar um plano, vamos estruturar um plano para isso. Enfim, eu estou só dividindo, eu não fiz nada a respeito, tá? Só dividindo aquilo que está vivo. Mas eu sei que eu consigo, sabe? Saber que eu consigo fazer alguma coisa é o primeiro passo, assim. Senão eu nem tinha esse chamado, nem prestaria atenção nisso, né? Então aí começar a prestar atenção nos homens que estão em situação carcerária também. Pô, quem está olhando para esses caras aqui? Quantas pessoas estão de fato preocupadas com eles? A gente está só considerando como bandido, e o lugar de bandido é na cadeia. Isso é parte dessa estrutura patriarcal violenta que não está nem aí para as pessoas, para os seres humanos, que desconsidera os seres humanos, né? Que só quer tirar da frente ali, resolver o problema, mas sem olhar com atenção, com amor. É preciso dar mais amor, sabe? Eu quero pegar esse gancho que o Gu falou, né? E um pouco do que o Vi falou também, que, cara, o Yin e o Yang, ele é a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, não é que uma hora eu tenho que ser mais agressivo e uma hora eu tenho que ser aquilo, né? Ou uma hora eu tenho uma energia tal, mas uma hora eu tenho uma energia de recolhimento. Eu acho que há situações que acontece tudo ao mesmo tempo, assim, né? Então, tentar aterrissar um pouco a minha fala, né? Ali
eu e a gente tem diversas interações e tal, e ela tem um dom incrível, assim, que é de acolher esses meus momentos, assim, né? Ela é tão fazedora quanto eu, ela é tão maker quanto eu. Às vezes há situações em que eu e ela pode fazer aquilo e eu vejo que ela cria esse espaço para que eu possa manifestar o meu masculino ali, né? Assim como nessa troca há momentos que eu também posso fazer aquilo, mas eu dou espaço para que ela manifeste o feminino. E há provocações da Lin em relação a isso comigo, de forma bastante sutil, que é de, cara, trabalha melhor, né? Esse feminino dessa forma, olha mais para esse espaço e tudo mais. Então, você usar a energia yin e yang ao mesmo tempo, ela também é possível. Então, sei lá, tem hora que, como o Hugo falou, né, de você botar a mão na massa, é uma energia masculina. Mas, de repente, eu estou me vendo pôr na mão na massa, fazendo, sei lá, um reiki na barriga da Li, super intuitivo, assim, sabe? Então, é um pouco de você ir para ação, mas da ação com a sutileza que pede aquele momento, né? Sei lá, acho que foi ontem, né? Ela tava com dores e tal, por causa chegando no fim da gravidez, com dores perto da perna, da pelve e tal, e de repente eu tô vendo ali e ela fala, cara, da onde está vindo? Eu falei, não faço a menor ideia de onde está vindo isso, né? Então é você também dar espaço para que o seu feminino e o seu masculino aconteçam ao mesmo tempo. De você ir para ação com a sutileza que aquela ação pede, né? Enfim, então, se pudesse trazer, por exemplo, aqueles círculos íntimos de conversas, né? Que as pessoas veem, principalmente os meninos, né? Vem bastante em casa, pô, Vagnão, precisa ir, tô precisando conversar e tal, né? Criei esse ambiente com meus amigos e tal. E também é você saber assim, cara, nesse círculo íntimo de conversa, que horas que eu sou o yin, que horas que eu sou o yang, ou seja, que hora que eu dou a porrada que o cara precisa para dar uma despertada, ou que horas que eu fico mudo, cara, e só acolho aquele negócio, né? Então, ou seja, eu acho que tá aí esse segredo desse equilíbrio, né? Não é uma hora sou aquilo, uma hora sou isso. Eu acho que o grande equilíbrio é como é que eu sou os dois ao mesmo tempo nas situações quando elas pedem. Quando é que eu estou naquele momento sendo yin e yang ao mesmo tempo? Estou usando a ação com a sutileza que pede, ou estou dando aquela porrada com a sutileza que pede? Ou estou sendo sutil demais com a força que a sutileza exige naquele momento? Então, enfim, tentei conectar aqui a fala do Gu com as coisas que estavam na minha cabeça e tal, e eu acho que é um pouco sobre isso, assim, né? A gente criar esses campos mútuos de usar o yin e yang ao mesmo tempo, assim. E é óbvio, né? E ter como eu tenho essa honra de ter ali do meu lado que me permite usar esses campos, sabe? De dar o espaço para o yin do outro se manifestar, dar o espaço para o yang do outro se manifestar. Acho que é um pouco sobre isso. Eu vou só complementar isso que o Bernardo falou, porque o Vini tinha falado, né, da inspiração. É como se a gente tratasse da gente como um respiro mesmo, né? Então a gente inspira, é o feminino, e expira. E ela só é completa quando a gente tem essas duas coisas. Eu vou para dentro e vou para fora, e isso faz a respiração. Então acho que fica nessa metáfora que ela está acontecendo. Não é bem ao mesmo tempo, mas é a junção dos dois que fecha. Nossa, muito linda a fala de todos vocês e eu me sinto até representada. Eu poderia até pular a minha fala porque eu me senti muito representada. Mas só vou dividir um pouco o que estava na minha mente, que foi sendo mais colorido ainda quando eu ouvi vocês falando. Eu entendo que a energia masculina ela seja a energia de materialização, né? Então, tudo aquilo que é manifestado de alguma forma foi fecundado e existe, né? E a beleza que eu tenho olhado na energia masculina é exatamente o Bernardo trouxe uma palavra que estava na ponta da minha língua. Quem pode fazer é a mesma energia que pode dar o espaço. Então eu vejo que nesse momento de quarentena, nesse momento de silêncio, eu sinto que a paralisação só é possível porque a energia masculina aceitou parar. E esse silêncio da energia masculina, que eu ouso dizer que é muito bem representado pelo homem, né? Pelo poder masculino que existe na sociedade, sem trazer nenhum julgamento, mas temos a política muito dominada pelos homens, os poderes muito dominados pelos homens. E quando os homens ou essa energia masculina aceita e decide parar, a gente consegue ouvir a voz de quem não tem poder.
ou de quem não tem espaço, né? Então eu sinto, a gente teve uma reflexão muito profunda sobre questões racistas, por exemplo, ou questões machistas, e eu sinto que em alguns casos eu sou a parte que é a vulnerável, em alguns casos eu sou a parte que é opressora, eu sou mulher, mas eu sou branca. Então, eu percebo o valor que é quando um homem me deixa falar, por exemplo. Então, eu provavelmente vou ter muito poder se eu fizer silêncio e deixar uma voz que é oprimida pela minha falar. Então, eu vejo o poder que existe naquele que normalmente domina o movimento, sabe? E o quanto que isso está se manifestando de diversas formas, e está sendo lindo de ver aqueles que podem fazer, ou não fazendo e dando espaço para os que não podem, ou fazendo de forma positiva, né? Quando quem levanta e faz, decide fazer algo positivo, não quer buscar revanche, não quer se vingar, não quer pegar aquela causa para si e usar a sua força simplesmente para revidar, e quer fazer algo que acaba sendo positivo para o todo, o poder que existe, né? Então, a energia masculina, ela é muito poderosa e é ela que faz a gente estar onde a gente está hoje, né? Com esses pulsos de respiro, com positividade. Eu tenho visto isso de uma forma muito mais clara na quarentena, porque o todo meio que silenciou de alguma forma. Então eu sinto que é isso. O espaço que a gente está tendo é porque a energia masculina topou dar esse espaço de alguma forma, e a gente está aprendendo tanto com isso, sabe? Bom, é o que eu aprendi do meu lado da energia masculina ultimamente. Eu acho que foi pela ausência dela. Estar grávida, para mim, foi o momento menos masculino da minha vida. Fisicamente, você percebe isso nas energias, na forma que você precisa de acolhimento, que você precisa de segurança. Mexe tudo, hormonalmente, fisicamente. Mas uma das coisas que mais mexeu comigo foi a minha capacidade de manifestação. Eu geralmente manifesto muito rápido, né? O meu Yang, a partir do momento que eu harmonizei com o Yin, fez com que eu manifestasse coisas muito rápido, eu atraísse sincronicidades muito grandes na minha vida, a intuição era muito forte, o fluxo acontecia nos últimos 2, 3 anos de uma forma muito grande, porque eu acho que quando a gente harmoniza as duas forças, a conversa que acontece é essa. Então eu vi muito acontecer na minha vida, intuição que gerava sincronicidade, que gerava manifestação, e era muito rápido, né? Eu me senti um pouco culpada porque eu não manifestei com rapidez esses 9 meses, enfim, quase 9 meses de gravidez. Primeiro porque os 3 primeiros meses eu fisicamente me senti mal, né? Eu passei muito enjoo. Depois eu não conseguia nem meditar, nem nada, né? E aí o fato de estar com o B, eu vi que realmente eu via a potência de um masculino, que eu poderia ser esse feminino que eu não estava conseguindo ser o masculino. Então, desde quando a gente mudou para uma casa juntos, o quanto ele manifestou tudo rápido, eu acho que eu aprendi muito desse manifestar e dessa potência na ausência de eu conseguir fazer isso sozinha, entendeu? E o quanto eu tive que ter outras forças masculinas para projeto sair nesse processo de gravidez e quarentena. Então, esse projeto aqui é porque o Gu colocou a energia masculina dele. O projeto que eu estou fazendo de reset com a Alana é porque a Alana entrou com a energia masculina dela. A importância dela estar equilibrada, porque senão é muito comum quando vai para uma jornada espiritual, né? Eu fui e você vai para essa coisa de expansão, você perder a sua potência de manifestação, porque o lado espiritual traz esse lado mais feminino. E eu senti que o aprendizado foi esse. Precisa estar harmonizado, porque senão você vai pender muito para um lado de acolhimento, contemplação, criação, e pouco de manifestação de poder, e uma coisa não acontece sem a outra, pelo menos enquanto a gente está vivente aqui, né? Tem uma frase do Tantra que eu gosto muito. Ele fala que o masculino é a manifestação e que o feminino é o criar. Então ele diz assim que o feminino sem o masculino não é visto, porque ele não é manifesto. Mas o feminino sem o masculino, ele
né? Ele não é visto. O feminino, não, o masculino sem o feminino, ele nem existe, entendeu? Então, o feminino é visto e o masculino, ele existe por conta dessa conexão, dessa junção. Eu acho que foi isso, né? Eu não estaria deixando as coisas serem vistas porque eu tô sem essa potência masculina. Muito bom. Aí só para fechar, assim, o que eu acho muito legal, assim, dessa roda, é que quando a gente tem essas coisas muito bem resolvidas, você dá espaço para essas manifestações, né? E o que é mais bonito, de forma consciente, você sabe que aquilo é uma manifestação feminina, que você dará espaço para aquele momento, né? Sei lá, coletivos femininos que estão com dificuldade de manifestações, ela conscientemente abre esse espaço para a energia masculina ir lá e manifestar e tudo mais. Eu acho que a beleza está nessa complementação consciente e você poder abrir espaço para que isso manifeste. Acho que acho uma beleza incrível. Eu vou dar uma de Lígia agora aqui no nosso podcast. A Lígia sempre pergunta em todo episódio para a gente imaginar futuros desejáveis, né? Como pesquisadora de futuros que ela é. Então, é importante a gente imaginar cenários para a gente poder criar e manifestá-los. Se a gente não imagina, eles nunca acontecem. Então, o que vocês acham que poderia acontecer numa sociedade mais equilibrada no masculino com o feminino? O que a gente poderia manifestar em termos de estruturas, de ideias, de forma de viver, se os homens estivessem com o feminino equilibrado e se as mulheres também estivessem com o feminino e o masculino equilibrados? Eu vou pedir para cada um criar um cenário e contar uma visão que ia aparecer agora a partir dessa pergunta. Gente, eu tô rindo aqui, porque quando o Gu falou cria uma visão, eu vou ter que compartilhar. A visão que eu tive foi a visão de 2 extraterrestres, assim, sabe? Mas mais no sentido de, cara, eu acho que isso lá no outro plano tá tão bem resolvido que acho que eles discutem coisas muito mais nobres, né? No sentido de construção de comportamento, de sociedade, de tecnologia. Enfim, na hora que você falou isso, eu falei, cara, 2 ETs, assim, você não sabe qual que é mulher, qual que é homem, e tá tudo certo. Ou seja, esse negócio já foi resolvido, né? A discussão já está num outro patamar, assim, de construção social mesmo, né? Enfim, é essa imagem que me veio, assim. Então, acho que o futuro desejável, quando isso foi equilibrado de fato, é que toda essa potência de energia, tanto manifestada, inclusive, pelos movimentos das mulheres, né? Enquanto essa potência do acolhimento também manifestado pelos homens, que essa discussão não seja mais necessária, sabe? É um pouco eu e a Lígia, a gente fala sobre os ativistas aqui, né? Qual que é o papel do ativista, né? O papel do ativista é ele sumir. Esse é o papel do ativista, para que aquele tema não seja mais discutido, não tenha a menor relevância, as pessoas já se conscientizaram de fato do que precisa ser feito, né? Então, quando você fala de futuros desejáveis, Gustavo, é isso que me vem à cabeça, assim, quando esse negócio estiver resolvido, seremos ET, sabe? Discutindo coisas muito mais relevantes na construção etérea, de universo, do nosso papel no mundo, dos impactos que a gente causa. Acho que esse é o desenho que me vem na cabeça, assim. Todo mundo ETzinho, sabe? Isso não importa mais, assim, já resolvemos dentro da gente. Para mim, vem muita questão da sustentabilidade, acho que um retorno, né, para essa vida mais simples, para a coisa do lar, das comunidades, de tu se conectar com as plantas, o que eu vejo como essencial na vida, né? A gente hoje vê, enfim, as pessoas não ficam em casa porque saem de manhã e voltam à noite, então a gente perdeu muito esse contato com a casa, com o lar, com o cuidado, que fala muito sobre o feminino. Eu não acho, como o Bernardo, que a gente vai ser ET, porque eu acho que a gente vai conseguir isso no momento que a gente conseguir conversar, né? Realmente, assim. Então, eu acho que a gente tem ainda uma grande jornada de trabalhar juntos, de realmente como é que a gente arruma tudo isso? Como é que a gente olha para esse planeta e faz um processo de mudança de fato, né? A partir do eu, a partir das casas e da sociedade. Mas eu acho que a questão da sustentabilidade ela é muito forte, vai estar muito forte nesse futuro. É um futuro onde a arte é muito valorizada, onde a intuição ela é ensinada,
né, falada de uma forma natural, onde a gente aprenda mais sobre alimento do que sobre álgebra, né? Que eu aprenda a manipular os alimentos, que eu entenda que eu comer um gengibre é suficiente para prevenir uma gripe que está começando. Então, eu acho que esse retorno do essencial, mas ele com a potência para fora, né? Ele sendo distribuído para o mundo, ele sendo levado para quem precisa manipular, né? Já que a gente falou, né, de que a política tá tudo, porque está dominada por homens que precisa estar com energia masculina. Então, acho que se a gente leva para esses homens equilibrados toda essa sabedoria ancestral, essa sutileza, a conexão com a lua, a importância da gente plantar a nossa lua, e a gente consegue inserir os homens, né? O Vini e a Alice falando sobre isso, de acompanhar o processo, da gente poder falar sobre isso, de poder colocar um paninho no varal, um paninho menstrual que tu lavou o teu sangue ali, aquilo não ser constrangedor, e ao mesmo tempo o homem se sentir muito confortável para chorar, para se desmontar e se desconstruir. Então eu acho que vai ser uma jornada linda da gente de mãos dadas, voltando para aquilo que a gente já sabia fazer, né? Que é a arte, que é o prazer. Eu acho que a gente ressignificaria muito o que é relacionamento, né? A coisa do apego, da posse, e enfim, várias questões que podem ser trazidas, que podem ser polêmicas, de monogamia, de casamento, de várias coisas que foram construídas e que sustentam também uma sociedade patriarcal. Então eu vejo um mundo muito mais livre, com muito mais prazer e a coisa acontecendo, né? Mais do que ficar muito no pensar ou só muito na ação, agindo de uma forma buscando sem saber o que, né? Então é como se a gente para, o que a gente faz o plano, e aí quem tem que ir pra rua vai, quem tem que ficar em casa dando suporte, fica. Mas pra gente valorizar aquilo que é do feminino e que a gente foi colocado como ruim, que cuidar da casa é uma coisa ruim, ou que trabalhar é uma coisa ruim, né? A gente foi pros extremos, assim, a gente foi pros extremos porque a gente só exagerou um pouquinho, mas existe uma divisão muito poderosa nisso. Então, acho que de mãos dadas, rindo, dançando, cantando, comendo bem, valorizando as crianças e, enfim, acho que podendo trocar, conversar e ser livres, né? Sem tanta coisa mental, sem tantos medos, mas muito mais de ação e sentimento. Eu gosto muito de sonhar um mundo onde as ideias não têm dono, sabe? Onde aqueles que descobriram novas tecnologias não patenteiam as novas tecnologias, ou aqueles que estão fazendo a maior cagada na política não são condenados, aonde o problema de um é o problema de todo mundo. Então a gente levanta e reúne energia para solucionar aquilo e não ficar apontando o dedo para quem fez a besteira, sabe? Porque como a gente trouxe lá atrás, e eu gosto de repetir isso para mim, quem fez a besteira fez alguma coisa, estava tentando acertar. E de repente não é que a besteira é um erro total, só precisa de uma manobra, um ajuste, mas de repente a polarização faz com que a gente se divida em dois mundos no mesmo país ou numa mesma cidade. Ou então aquele que teve uma boa ideia, ele quer ficar só com a ideia para ele quer ter lucro com aquilo, ele não divide. Eu acho que quando o feminino e o masculino se equilibram, todo mundo ganha com aquilo que é positivo e todo mundo perde com aquilo que é negativo, sabe? Então, isso faz com que a gente sinta vontade naturalmente de trabalhar naquele sentido. Não importa se fui eu que fiz, ou se foi isso, se foi alguém que fez alguma coisa certa ou errada, a gente está sempre caminhando, sabe? E o que eu sinto também que eu gosto de sonhar muito e eu nunca consigo deixar de falar de um mundo mais respeitoso, assim, sabe? Principalmente com aqueles que não podem falar, sabe? Com as minorias e com os animais e com a natureza. Eu sinto que é um mundo onde a gente manifesta menos a raiva e a frustração machucando o outro, e a gente usa essa energia muito mais para produzir a partir daquilo que pode ser melhor para todo mundo, né? Então eu vejo algo assim,
sei lá, com menos autores, com menos pessoas famosas e nomes na boca de todo mundo e com mais movimentos unificados, assim, sabe? Eu acho que é isso que eu sonho quando eu sonho num mundo equilibrado entre o feminino e o masculino. Pô, minha cabeça foi longe, bicho, porque eu acho que tá longe esse equilíbrio global, assim, e eu entendo que conforme pessoas como nós aqui, eu acho que se não fosse do interesse das pessoas que estão participando dessa roda, de quem está escutando, buscar um equilíbrio de masculino e feminino, ou o que nós entendemos por masculino e feminino, se não fosse do nosso interesse buscar esse lugar, a gente não estaria falando sobre isso, né? Eu acho que masculino e feminino só se traduz enquanto uma maneira de buscar mais felicidade, mais plenitude, mais prosperidade enquanto seres sencientes que experimentam uma realidade. Eu acho que conforme eu faço essa busca e percebo pessoas fazendo essa busca, eu percebo que não existe uma separação entre eu e os outros, entre o que está dentro e o que está fora. Então, naturalmente, para eu curar o meu masculino e feminino, eu vou curar as relações, porque é por meio de relações que eu vivo a minha vida e eu me identifico enquanto Vinícius. Então, naturalmente, eu vou cuidando das minhas relações com meu irmão, com meu sobrinho, com a Alice, com meu pai, com minha mãe, com meu amigo. Aí aparece outro amigo, aí esse amigo vai com a outra relação e a gente vai abrindo uma teia. Então, no primeiro momento, começa um movimento até que isso alcance, né, a raça toda. E eu acho que se a gente chegar a desbloquear esse desequilíbrio e equilibrar a raça humana enquanto um todo, sapiens, né, nos tornaremos uma mão de Deus mesmo, assim. Extremamente criativos, né? Eu tenho refletido muito, Lígia. A gente gasta bilhões e bilhões para criar um computador que pensa e a gente tem 7 bilhões de seres que pensam e evoluíram por bilhares de anos para pensar, cara. Se a gente gastasse metade desse dinheiro para que todo mundo pudesse contribuir criativamente, a gente ia fazer coisas absurdas, assim. Eu acho que com a mente a gente viajava até outra galáxia, sabe? Então, acho que no limite, se a gente integrar de verdade a raça humana, assim, e conseguir criar enquanto um coletivo enorme de milhões de pessoas, eu acho que seremos capazes, com a ajuda da tecnologia, de feitos incríveis. E talvez Gaia seja um laboratório que cria uma vida para fecundar o universo, talvez levando beleza, justiça, luz, bondade para o universo, assim, né? Mas aí já é uma viagem na maionese, assim. Mas eu sonho, sim, com esse mundo e vou dar o meu melhor, assim, cada vez mais o meu propósito de vida, dar o meu melhor para que em cada uma das minhas palavras, em cada uma das relações, eu consiga plantar uma semente que vá prosperar esse equilíbrio um dia. Então, o meu foco é o máximo possível ser uma fonte de equilíbrio para que um dia a gente possa alcançar. Obviamente, eu não acredito que eu verei isso, mas eu vou dar o meu melhor para um dia a gente poder alcançar esse equilíbrio assim de vários seres humanos juntos, porque, cara, isso vai ser simplesmente incrível, simplesmente incrível. Esse é meu sonho. Cara, você falou uma coisa interessante, né? De como a gente gasta dinheiro com coisas. E, cara, esse dinheiro era só ser bem destinado que a gente resolvia tudo, né? Tipo, cara, em vez do homem ficar criando espaçonave para ir para Marte, cara, pega esse dinheiro e vamos ajudar as pessoas a comerem, né? Como seria muito mais razoável, depois que a gente estiver com todo mundo alimentado aqui, vamos, agora sim a gente pode pensar em ir para fora, né? Me lembrei de um aprendizado que eu tive com meu pai, que quando eu era criança, assim, eu gostava de brinquedos e videogame e tal, e aí ele me dava de presente, assim, um brinquedo, eu já queria outro, e aí ele falou, não, você nem brincou com esse aqui ainda, você já quer outro, você nem terminou de jogar esse jogo aqui, você já quer outro jogo, por que você tá fazendo isso, né? E acho que isso é já um condicionamento do querer sempre mais, né? Do mais e mais e mais, e quero ir mais longe, quero construir o carro mais veloz,
o prédio mais alto. Isso é o masculino distorcido. Se a gente parasse, tipo assim, podia ter uma lei que falasse assim, ó, pessoal, parou, agora não se pode investir em nada novo, agora a gente só tem que aprender a cuidar daquilo que a gente já tem aqui, né? E aí a minha visão o equilíbrio do masculino com o feminino vai fazer a gente parar de destruir o planeta e parar de cortar floresta. É um absurdo a gente ter que brigar para parar de destruir floresta, cara. Tipo, não faz o menor sentido você falar, cara, não corta a floresta, pelo amor de Deus, deixa a floresta aí. Não mata índio, cara. Não mata animal, assim. Tipo, é muito básico, na verdade, né? A gente nem deveria estar discutindo essas questões. Então, os ETzinhos, eles vão olhar lá, né, B? E falar, cara, o que esses caras estão falando, meu? O que é tão óbvio, assim, tipo, né? No primeiro episódio, o Thiago Berto da Escola Aine falou uma coisa muito interessante, assim, que os ETzinhos iam chegar assim, ó, o problema da humanidade é o seguinte, ó, eles têm muita gente com muito e muita gente com pouco e pouca gente com muito. Resolvam esse problema aí, volto daqui 50 anos. E parece que a gente não consegue resolver, cara, essas coisas meio óbvias, né? Então parece que tem que parar tudo mesmo. E a pandemia acho que é isso, né? Para tudo pra gente fazer o básico, assim. Não adianta nada a gente querer construir prédios mais altos, computadores mais rápidos, tecnologias mais avançadas, carros mais velozes, foguetes que chegam mais longe, se a gente não aprendeu a se cuidar aqui um do outro, né? Aprender a olhar para o lado, ao invés de só olhar para frente também, olhar para o futuro, olhar para agora, para o presente. E antes de encerrar essa minha fala aqui, quero só fazer uma correção, correção não, mas uma observação sobre uma fala minha, que eu falei do Bolsonaro, né? Eu fico com raiva do Bolsonaro, assim e tal. E aí o que eu tenho aprendido a fazer, e quero deixar aqui para pessoas que se identificam com essa mesma raiva, é que a gente não precisa que ele morra ou que ele caia, a gente precisa que ele seja bom, né? Eu quero que ele seja bom, assim. Se eu puder mandar um pouco de amor para ele, então, e ele puder fazer um bom trabalho, vai ser ótimo para a gente aqui. Então, ao invés de destruir ele, pô, que ele seja consciente, que ele seja bom. Talvez seja uma forma já de eu praticar um pouco desse olhar que a Liz trouxe aí de não condenar os políticos, mas de aceitar que são seres humanos fazendo o melhor que eles conseguem. Para muita gente isso é o melhor que eles conseguem conceber. Eu acredito que é possível ser melhor ainda do que isso, então que a gente possa desejar que ele seja bom, né? Bom, cenários de futuros desejáveis é o que eu faço como trabalho, né, como pesquisadora. Tem muito de conectar o melhor da tecnologia com o melhor do humano, que é o que eu falo sempre, de tentar entender qual é o espaço da economia clássica para as novas economias, tentar entender qual é o espaço da tecnologia junto com a expansão de humanidade, da matéria com o que é imaterial, né, do mundo tal qual a gente conhece na Matrix, e o lado B das pessoas, né? Eu brinco que é o novo sair do armário. A gente chegou à conclusão numa conversa, eu, Lani e Murilo Gun, umas 3 semanas atrás em Floripa, que é o novo sair do armário é você poder contar 100% quem você é, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um monte de misturas que vai desde aquilo que a gente de repente faz na Matrix, né, como homens e mulheres, e da onde a gente tira força para fazer de repente o hacking, né, o subversivo, o diferente na Matrix, que tem a ver com esse lance da espiritualidade, da expansão de consciência, do metafísico, do imaterial. Esse é o novo sair do armário, é você poder contar abertamente que você faz isso. E é por isso que você, de repente, se tornou um profissional melhor, um parceiro melhor, uma parceira melhor, enfim, uma mãe melhor, um pai melhor, um humano melhor, né? Eu acho que quando a gente tem muito de tudo que eu estudei na vida, né, as civilizações todas que eu visitei ao redor do planeta, eu fiz um TED inteiro sobre isso, que falava mais ou menos assim, do tipo, as civilizações quando encontravam um pico muito alto de alta tecnologia, alto progresso, alta ciência, alto fazer, alto yang, e baixa humanidade, baixa espiritualidade, baixa consciência, baixo feminino, vinha alguma coisa e destruía tudo. Desde Lemúria, Atlântida, egípcios, é uma sucessão de desequilíbrios, entendeu? Então, eu acho que o meu cenário ideal tem a ver com o equilíbrio de tudo que a gente está falando aqui, que aí ele vai se manifestar, né? Em tecnologia que serve o progresso humano, em economia que não gera posse, né? Mas a economia que a sua posse, desde da sua posse física de bens materiais até a sua posse de outros tipos de bens mais sutis,
elas não sejam algo acumulável, né, mas seja algo maximizável em prol da sociedade. Eu acho que desse lugar a gente vai parar de fazer guerras, porque se 50% de pessoas que estiverem no poder, não vou dizer nem de homens e mulheres, tá? Operarem pelo feminino, você vai ter essa dificuldade de mandar seus filhos para a guerra, entendeu? Não é só as mães que vão ter dificuldade de matar seus filhos numa guerra. Qualquer ser humano que não se destituiu do seu feminino vai ter dificuldade de mandar os seus filhos para a guerra, de cortar a natureza, enfim, de ferir o ecossistema. Eu acho que quando a gente estuda sociedades mais avançadas, e tem um livro que eu gosto muito, que é uma trilogia que chama Telos, e eles falam muito sobre os protocolos de quinta dimensão, né? A quinta dimensão não é um lugar que a gente chega, a gente opera no mundo da Matrix, aqui da matéria, em 3D. A 5D não é um lugar chegável fisicamente, é um estado de consciência, é um estado de vibração, que tem a ver com o quê? Com o amor à gratidão, e aí parece meio clichê, mas na verdade tem a ver com o fato de nós estarmos todos conectados. Quando você consegue chegar nesse patamar, aquela pessoa que está sofrendo lá longe, que parece longe, não está longe, porque está todo mundo conectado. Enquanto a gente não resolver o problema da humanidade, enquanto uma África inteira não for problema nosso, enquanto os bolsões de miséria não for um problema nosso, a gente não vai conseguir fazer esse mundo harmonizado entre feminino e masculino. Eu acho que é por aí que eu vejo esse futuro, sabe? É o futuro, pelo menos, que eu estou trabalhando para deixar algumas sementes. Talvez a gente não veja, mas eu acredito muito que nós estamos nesse início de uma transição muito acelerada. Então, a gente só não vai ver o todo, mas a gente vai ver muita coisa até desencarnar, se durar pelo menos mais 40 anos, eu tenho 40 anos, se eu durar mais o dobro, vai ter bastante coisa que eu vou ver acelerada nesse sentido. Muito bom. Eu acho que a gente pode fazer o fechamento aqui, né? A gente falou de abrir muita coisa também, não adianta a gente ficar falando muito também, a gente precisa processar muitas das informações, a gente falou de tanta coisa bonita aqui. E então, quero abrir espaço aqui para a gente fazer a última rodada de fala de cada um fazer o seu check-out, dizer como está saindo e alguma última fala, alguma última percepção para compartilhar. Eu queria agradecer o papo, foi muito bom. Eu estava com saudade desse tipo de troca, estava com saudade de vocês, estava com saudade de você, Gu, da gente ter esses momentos. Acho que a gente já fez bastante hoje aí, no sentido de produzir esses futuros todos. Acho que vibrar isso, buscar essa troca e compreender melhor todas essas questões misteriosas já contribui para isso, e eu me sinto muito grato de poder ter participado. Eu queria deixar uma observação a respeito do passado, assim, que eu por muito tempo, quando comecei a me tocar das questões que haviam dentro de mim, dos desequilíbrios, né, entre meu masculino e feminino, eu fiquei bem puto com como a gente vive hoje e fiquei bem incomodado com como os seres humanos conduziram a nossa história até hoje. E eu achei que eu fui muito arrogante em tudo isso, porque eu ganho muito mais em honrar todos eles, né? Da mesma maneira que você falou do Bolsonaro, eu acho que essa é uma postura que a gente deveria ter com todo ser humano, assim, com todo ser, né? Cara, presume que ele tá dando o melhor que ele pode, sabe? Ninguém estava lá atrás para ver como era e para saber quais cartas o cara tinha na mesa, quais revólveres estavam apontados para a cabeça dele ou dela. E aí eu fiquei em paz com o passado e comecei a honrar tudo de bom que foi feito para tentar pegar essa quantidade de movimento de coisa boa que existiu e tentar usar isso para fazer tudo que ainda não existe e não o que não foi feito lá atrás ou o que foi feito de errado lá atrás. É muito fácil olhar para o passado, sabe? Então eu queria deixar isso ficou o tempo inteiro na minha cabeça, assim, eu não sabia se eu falava, mas eu queria compartilhar, assim, porque bastante com quem está escutando. Eu fiz as pazes com os ancestrais, agradeci todos eles pelo melhor que eles puderam dar e que eu possa, então, se houve algo que eles fizeram de errado ou que eles não conseguiram fazer por qualquer circunstância, que eu possa contribuir, mesmo que um pouquinho, para que isso seja feito, ao invés de reclamar com o que eles não fizeram. E aí eu comecei a dormir mais tranquilamente. Então eu queria deixar esse rezo e essa gratidão aos ancestrais aí. E amor, gratidão. Eu sou Vinícius e
Assim eu falei. Bom, eu pego carona com o Vi, então. É isso, agradecer, obrigado pela troca. Saio bastante abastecido com a contribuição de todo mundo. E saio bastante feliz também, né? De saber que há mais pessoas buscando esse equilíbrio, resolvendo essas coisas dentro da gente e tudo mais. E essa fala do Vini, puxa, tem muito a ver com o que estava na minha cabeça, assim como eu falei lá no começo, né? Quando eu tive contato com isso foi quando eu observei os meus ancestrais, né? E lembro que na minha fala, inclusive, disse que eles faziam o que tinham dentro dos seus repertórios e colocaram isso em movimento. E aí a mensagem que eu deixo é como está o repertório, né, de cada um em relação a isso, porque hoje a informação está aí, né? Não só a informação, a formação, né? Enfim, o que você quiser se alimentar para você poder construir algo dentro de você e até desconstruir algo de você, a informação está à disposição, né? As pessoas estão mais à disposição. As pessoas falam mais sobre tudo. Então, acho que a última mensagem é entre em contato com isso, né? Há mais pessoas falando sobre isso e resolvendo isso dentro de cada um. Então, é isso, é honrar o que aconteceu lá no passado, de entender que aquilo era o repertório que tinha à disposição, independente de qual foi o motivo, e de que a gente pode ressignificar isso agora, tendo acesso a tudo do que a gente tem acesso. Então, é questão de tempo para a gente, todo mundo virar ETzinho nesse sentido, e que sejamos todos ativistas nesse sentido, né? No sentido de dar luz, né? Ser lugar de fala quem é de fala, ser lugar de apoio quem é apoio, e que sejamos ativistas no sentido de queremos que esse assunto acabe, que esse assunto se resolva, né? E que a gente possa tratar de temas mais nobres em relação à nossa existência por aqui. Então, acho que essa é a minha última mensagem e, novamente, obrigado, Gustavo, pelo convite. Estava com saudade também de Liz, Vini. Prazer, Manu. E obrigado, Lígia. É isso. Ai, gente, eu saio cheia de energia, muito feliz, assim, nos últimos tempos de estar conseguindo falar isso com homens, principalmente, né? Eu acho que esse encontro da gente... eu falava muito sobre o feminino, mas eu não falava sobre o masculino. Então eu saio de novo com o coração bem quentinho e me sentindo ET também, mas naquele sentido de estamos falando coisas que precisam ser ditas e cada vez mais conversadas sobre isso. E eu acho que a minha mensagem final é para a gente valorizar a fala e a escuta, né? A fala como essa energia do expor, de colocar para fora aquilo que a gente sente, e a escuta como essa energia do cuidado, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que o Gu trouxe lá no começo, como objetivo desses encontros. Então, acho que grande parte, se não todos os nossos problemas, a gente resolve falando e escutando, dando espaço, tendo coragem para falar e coragem para ouvir. E para isso a gente precisa de compaixão, a gente precisa sair do olhar do julgador, a gente precisa, né, amarrando tudo que vocês falaram, sair de um lugar de quem é mais vítima, quem é mais opressor, que somos todos, né? Somos todos nessa existência, nessa encarnação ou em outras, a gente tá tudo como tá. A gente só tem isso aqui. Então, que a gente possa falar, escutar e usar esse dom que a gente tem de expressão, né? Que só o homem tem isso. Eu acho que esse é o grande caminho, muito mais do que usar a cabeça. A gente já viu onde a nossa cabeça leva a humanidade, a gente já viu onde a gente consegue chegar com tecnologias, mas e agora? Vamos ver onde a gente chega falando e ouvindo verdadeiramente, com o coração, peito aberto, que eu acho que é um caminho lindo pra gente. Muito obrigada, gente, pelo espaço, pela escuta, pela troca. Bom, quero muito agradecer também. Eu estou saindo nutrida dessa troca. É muito interessante. Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi na minha vida é que eu vou esquecer das coisas preciosas que eu aprendo, mas eu vou sempre ser lembrada. E o grupo, os encontros, eles me lembram da importância de muitas coisas que às vezes ficam esquecidas, né? E um aprendizado que eu estou trabalhando muito nesses últimos meses é a importância da minha individualidade. Eu acho que a quarentena, para mim e para muita gente, trouxe a importância do silêncio, de ficar sozinha, de ficar comigo. Mas isso me fez, de alguma forma, esquecer a importância do encontro, né?
Então eu te agradeço, Gu, por a gente ter conversado semana passada. É sempre muito bom quando a gente conversa, e por esse convite que me faz relembrar a mágica que acontece quando a gente se encontra. Então quero agradecer os frutos que sempre saem das trocas, e quero agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer tantas pessoas incríveis, assim, sabe? E tantas pessoas que me somam e que me agregam, e que eu não tô sozinha, né? Nos meus sonhos e nas minhas maluquices. É muito gostoso quando aquilo que reverbera em mim reverbera no grupo, sabe? Então eu agradeço muito esse espaço que me permite me vulnerabilizar, me permite abrir meu coração e me identificar com as dores e os aprendizados de cada um de vocês. Então quero agradecer muito por essa lembrança da importância do encontro. Bom, eu saio aqui bastante feliz de ver o que se criou. Ainda tinha espaço para tantas perguntas, a gente vai ter que fazer versão 1, versão 2, versão 3 desse feminino e masculino, mas acho que a gente fechou aqui hoje, ficou muito claro a necessidade da harmonia e do equilíbrio e dessa manifestação em nós, para que no planeta possa, através dos gêneros, da raça, se colocar. Eu gosto muito do tema da ancestralidade que o Vini trouxe, o B também aumentou. Eu estou às vésperas de me tornar ancestralidade, né? Para que você se torna mãe, potencialmente se torna avó e bisavó e tataravó. Então, que a gente possa aqui com a Beli trazer esses caminhos para essa harmonia de feminino e masculino. Ela nasce em formato, em gênero, mulher, feminino, mas que a gente possa trazer ambientes que ela se desenvolva, que ela cresça de forma harmônica. Eu saio integrado. Me sinto mais em harmonia agora. Parece que a gente separou as duas energias, assim, masculino e feminino, e elas têm essas expressões, e a gente juntou elas, assim, num símbolo, num yin e yang, assim. Queria poder ser mágico agora para poder fazer aqui e sair um símbolo da minha mão, assim, ia ser fantástico, né? Finalizar assim, né? E pá, fazer um efeito especial, assim, apresentar o yin e yang aqui. Mas eu acho que foi muito bom poder integrar mesmo, assim, e entender a potência das duas juntas. E eu acho que esse espaço tem sido isso, porque primeiro que a gente está sempre buscando esse equilíbrio entre vozes masculinas e femininas nesse podcast, nesse projeto. E segundo, porque eu acredito que o equilíbrio entre a escuta e a fala já é a prática do equilíbrio do masculino com o feminino. Então aqui a gente não compete pela fala. A gente não está tendo que falar um mais alto que o outro, um falar mais rápido que o outro. Todo mundo tem espaço. Quando eu silencio para deixar o Bernardo brilhar, é a vez dele. E aí ele brilha, ele não precisa mais competir com o Vini, que vai falar depois, não precisa competir com a Manu, que vai falar depois. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu espaço. Eu acho que esse que é uma grande transformação, essa é uma grande magia que a gente está fazendo aqui, né? Então, ancorando aqui um pequeno espaço, um pequeno fractal do equilíbrio do masculino com o feminino, do equilíbrio das polaridades, do equilíbrio entre a fala e a escuta. E como a gente consegue acessar lugares muito maravilhosos que não são possíveis quando estão duas pessoas falando ao mesmo tempo, 3 pessoas, 10 pessoas brigando, competindo pelo mesmo espaço. Imagina isso aí em 7 bilhões de pessoas, onde todo mundo tem o seu espaço, que maravilhoso que seria, né? Que potente que seria. Então, quero agradecer também a vocês pela disponibilidade, agradecer Liz e o Vini por estarem aqui. Estava com saudade de vocês também. Eu tenho que, às vezes, buscar eles, mesmo virtualmente, senão eles entram no mundo deles lá e não interagem com nenhum ser humano além dos dois, assim. Então, é importante, às vezes, trazer. Agradecer a Manu, tive trocando bastante com a Manu nos últimos dias, né? Aprendi muito com ela. E agradecer também ao B, estava querendo te conhecer melhor, então foi uma boa oportunidade de conhecer melhor você, a partir daquilo que você acredita. Isso, para mim, é a melhor forma de conhecer alguém, é conhecer aquilo em que ela acredita, né? E agradecer ali mais uma vez pela parceria de sempre. Está sendo muito lindo esse projeto, tenho aprendido muito. Então, te agradeço por estar junto nessa caminhada. E vai fazer falta quando tirar essa licença aí, maternidade, mas vai ser bom também, que eu sei que você vai voltar cheio de milhares de insights e aprendizados e ensinamentos para compartilhar.
Então já estou sentindo um pouco da falta da sua presença, que vai acontecer em algum momento aí nas próximas semanas, né? E é isso. Agradecer então a todo mundo que escutou a gente até aqui, que vem escutando todos os episódios, que vem fazendo as maratonas, um novo olhar. A gente recebeu alguns depoimentos de gente que está maratonando, né? Assistindo um depois do outro. Então, que alegria a gente poder registrar e eternizar essas conversas. Obrigado, gente.